Olá, irmãos. Essa semana eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração. Te convido a ler a Bíblia no Salmo 139, versículo 7. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo que nós tivemos para louvar o seu nome, ainda cada um na sua casa. Cuida, Senhor, da tua igreja, que está, Senhor, espalhada. Nós pedimos que o Senhor nos ajunte, nos una no Espírito Santo, que é um. E queremos te agradecer, Senhor, por esse tempo de meditar na tua palavra, Senhor. Que a tua expressão, Pai, que a tua vontade, que aquilo que o Senhor quer nos transmitir chegue aos nossos corações sem nenhum ruído. Que a tua palavra pura, Senhor, possa gerar frutos nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. O que eu quero compartilhar com você hoje é um assunto que tem estado no meu coração desde a virada do ano. Há quem diga que virar o ano não significa nada, que o calendário é só uma convenção nossa, enfim, dos homens para organizar o tempo e dá pouco valor para essas transições. Outras pessoas são entusiastas do ano novo, dão até significado transcendental para a passagem dos anos e dão um valor especial para os números, inclusive. E há quem seja mais ou menos de centro nesse assunto, que goste da virada do ano e da oportunidade de fazer novos planos, de fazer projetos, de reorganizar a vida, ao mesmo tempo em que não dá um valor exagerado para essas transformações. Independente disso, no ano eu sou do time do meio, que gosta de um ano novo, embora entenda que o significado dele de verdade é só uma transição do número 20 para o número 21 e então para o número 22 e assim por diante. Mas ainda assim, nessas oportunidades, nos meses de janeiro, os fogos de artifício, eles nos fazem pensar, me fazem pensar. E o que tem estado, portanto, no meu coração nesse ano, nesse começo do ano de 2021, é estar com Deus, estar na presença de Deus. Deus, ele está em todo lugar. Ele é o Pai de todos, está sobre todos, por meio de todos e em todos, como diz em Efésios 4:6. Estar na presença de Deus não é só uma necessidade que nós reconhecemos, mas é uma realidade. A gente pode até ignorar a vontade de Deus ou decretar intimamente, firmemente que a gente não precisa dele, mas a verdade é que nós não podemos, por nossa vontade, nos afastar da presença de Deus, porque ele está em todo lugar. Quero compartilhar com você também uma leitura do livro de Gênesis, capítulo 5, versículos 21 até 24. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. A palavra de Deus aqui em Gênesis, ela interrompe uma estrutura narrativa que vem contando quem gerou quem, viveu quantos anos. Então ela vai se repetindo na ordem, na forma de concatenar as ideias, até que, chegando em Enoque, ela muda um pouco. A palavra de Deus usa um pouco mais de espaço, vamos dizer assim, investe outros 2 versículos para dar uma informação adicional, especificamente em relação a Enoque. E qual é essa informação adicional? É de que Enoque andou com Deus e que, diferente dos demais que o antecederam e também dos seus sucessores, de Matusalém, enfim, e até, nesse caso até Noé, ele não morreu. Deus o arrebatou. Ele andava com Deus e, de repente, aos 365 anos de idade, já não foi encontrado. O nosso coração, e a gente vai falar um pouco sobre o que isso pode representar na nossa vida. A verdade é que o meu coração é uma fonte de desejos, às vezes inesgotável, e transforma a minha cabeça numa central de planos. Central de planos para o futuro, central de planos para o futuro mais imediato, para o futuro médio prazo, longo prazo,
uma central de, às vezes até de arrependimentos das coisas que passaram, das coisas que eu deixei de falar ou de fazer. Mas isso é um grande perigo para o cristão. O de buscar Deus não pelo que Ele é, mas por onde Ele pode nos fazer chegar, pelas coisas que Ele pode nos dar. E se é assim, então o lugar aonde queremos chegar, a coisa que você quer conquistar, ela é o seu Deus, é o meu Deus. E Deus fica relegado a um papel de ser um ídolo, um amuleto, um meio simplesmente para você chegar onde você pretende. E portanto ele é equiparável a qualquer outro meio e descartável como qualquer outro meio, assim que surgir um meio melhor, mais rápido e mais eficiente de você atingir o seu objetivo. Se o que, meu irmão, minha irmã, faz você e eu levantar da cama é uma realização financeira, uma realização profissional, um objetivo a se conquistar pessoal ou na sociedade, enfim, ou mesmo um objetivo de emagrecer, de ser mais bonito, mais bonita, mais saudável, mais influente, se o que te faz levantar da cama é o lugar onde você quer chegar, e Deus nessa equação é apenas aquela pessoa para quem você compartilha esse seu desejo e de quem você exige que cumpra esse propósito ou que te auxilie a chegar lá, então lá, esse lugar onde você quer chegar é que é o seu Deus de verdade e não a sua companhia, e não Deus, que se torna só um presenteador, um cumpridor de tarefas, um cumpridor poderoso dos nossos objetivos, um ampliador das nossas capacidades, das nossas limitações. E nesse ponto, eu penso que não importa se o desejo ele é bom, é de bom tom, é razoável, é altruísta. Se o nosso desejo for a finalidade, então Deus não é suficiente. E daí existe crentes que, como você já certamente sabe, viu, que determinem o que Deus tem que fazer, que encarem todo fracasso ou todo plano diverso ou toda adversidade como resultado ou da ação do diabo ou da falta de fé. Gênesis 5, como eu disse, interrompe uma narrativa para destacar algo que, portanto, deve ser bem relevante. O pastor Davi Rocha costuma dizer isso, que quando a Bíblia repete alguma coisa no mesmo texto algumas vezes, ou repete uma ideia, essa ideia deve ser importante. Nesse caso, repetir nos versículos 22 e 24 que Enoque andou com Deus, interrompendo uma estrutura narrativa da genealogia dos patriarcas, de Adão até Noé, a Bíblia nos mostra a importância e a diferença que andar com Deus fez na vida de Enoque. Nós que encontramos a Deus pela fé em Cristo, a gente já tem o que a gente precisa, tudo o que nós precisamos, porque Deus é suficiente. Nós estamos na sua companhia. Se o que nos faz levantar da cama é algo, então esse algo é onde está o nosso coração. E onde está o nosso coração, diz a palavra, também está o nosso tesouro. E por isso, uma coisa é o nosso Deus com D minúsculo, então nós vamos viver cansados, sobrecarregados e também inseguros quanto ao futuro e as consequências das nossas escolhas no caminho. Se nós vivemos na presença de Deus e essa presença é bastante, é suficiente, então onde nós vamos chegar pouco importa. O que Deus vai realizar através de você e de mim é algo que compete a Ele, Deus, porque dele é tanto o querer quanto o realizar. É Ele, Deus, quem inclusive criou e que é o autor da nossa fé e consumador da fé em Cristo Jesus. Para a gente o importante e a preocupação, então, e isso fica como... Por isso que isso está numa série de reflexões de Ano Novo, para mim, é estar com Deus. É continuar
andando com Deus, na sua companhia, e ter isso como o tesouro principal que todo cristão em Jesus já conquistou. Agora, antes do agora, eu quero ler com você Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Eu vou ler em duas linguagens, primeiro na NVI, Nova Versão Internacional, e depois na Almeida, Revista Atualizada. Gênesis 17:1 diz o seguinte: quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Agora na Almeida Revista Atualizada. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Então aqui a gente tem ande segundo a minha vontade, na NVI, anda na minha presença, na Almeida Revista Atualizada, e nesse versículo, ambas as versões, a palavra de Deus diz: ande segundo a minha vontade, na minha presença, e seja íntegro, e seja perfeito. É por isso, e agora eu chego na ideia central do que eu queria compartilhar com vocês nessa mensagem. A suficiência da presença de Deus, que nós devemos buscar e almejar, porque Deus é Deus, e para que Ele seja então Deus e não só um meio de sucesso e de atingir os nossos resultados, essa suficiência, ela não significa que a gente tem que aniquilar o nosso eu, o nosso desejo, os nossos planos, os nossos sonhos. Bem, isso porque se Deus é suficiente, a gente pode facilmente cair nessa ideia, nessa conclusão lógica, até nesse silogismo lógico, de entender que, bom, se Deus é suficiente, se eu não sou nada sem Deus, então viver na presença de Deus significa ser nada, ninguém, estar ali, no sofá, jogadão, aguardando pela vontade de Deus, estando na presença dele, cantar um hino, ler uma mensagem, um livro, se alimentar e ficar tudo bem, e aniquilar cada vontade, cada impulso de empreender, de conquistar, de fazer as coisas. Mas viver na presença de Deus e ser íntegro significa estar inteiramente, integralmente na sua companhia, sem meias palavras. E isso significa dizer que você, na presença de Deus, tem que ser você. Deus nos criou a sua própria imagem e semelhança com a sua própria natureza, e é por isso que você e eu temos livre-arbítrio, nós temos capacidade de escolher, de desejar e de se expressar, vivendo com Deus, portanto, aquilo que Ele nos criou para viver, uma relação de amor. Numa relação de amor, e eu estou aprendendo isso, e não é fácil aprender isso, mas a gente aprende, às vezes batendo a cabeça, às vezes conversando com os outros. É bom conversar com os mais velhos por isso. Enfim, uma relação, eu já estou viajando porque eu fiz 10 anos com a Camila recentemente, né? Então a gente fica pensando em tudo que a gente viveu. 10 anos de namoro, né? 7 anos de casados. E aí a gente vê que numa relação de amor, um não se anula pelo outro. Os dois vivem completamente juntos, vivendo e se expressando de uma forma autêntica. Senão não é uma relação de amor, é uma relação esquisita, né? E Deus nos criou para viver com Ele uma relação de amor, sendo nós mesmos, tendo os nossos desejos, as nossas súplicas, os nossos anseios, as nossas inseguranças, os nossos medos, eventualmente até as nossas revoltas. Mas que isso tudo seja conhecido de Deus, no caminhar, com a satisfação e a paz interior de quem já conquistou o bem mais precioso, que é em Cristo estar na presença de Deus todo o tempo. Eu quero concluir essa ideia lendo com você Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vamos orar? Senhor, esse é o nosso pedido. Que o Senhor nos faça perceber
a importância, Senhor, de estar na Sua presença, de Te conhecer e de Te desejar pelo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode fazer, mas também buscar em Ti, Senhor, aquilo que o Senhor pode fazer, a Sua vontade, e que cada um de nós, Senhor, possa, nesse ano de 2021, se derramar na Sua presença inteiramente, sem meias palavras, sem medo do que o Senhor pode pensar, porque o Senhor já conhece os nossos pensamentos. Senhor, o Senhor que conhece cada um de nós e cada coração, nos ajuda, Pai, a confiarmos em Ti, a nos entregarmos inteiramente na Tua presença e nos deleitarmos com a Sua companhia, Senhor. Que o caminho seja um deleite, que o nosso caminhar aqui nesse mundo, o nosso processo de aprendizado, de amadurecimento, de vida, Senhor, possa estar regado, Pai, com o Teu Espírito Santo, com as Tuas bênçãos, que nas nossas memórias, Senhor, haja plenos e muitos motivos para Te engrandecer, para reconhecer a Sua mão bondosa, Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo. Que o Senhor cuide de nós, seja o nosso Deus em 2021. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Boa semana.